Silencie sua alma. Inspire devagar, expire com calma. Mais uma vez. Você está entrando em um espaço sagrado, um momento só seu com Deus. Feche os olhos por alguns segundos e sinta que, neste instante, você está sendo envolvido pela paz que vem do céu. Deus está aqui. Não no barulho, não na correria, mas no silêncio do coração que se abre com humildade. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vo-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. A paz que vem do Senhor é diferente. Ela não depende das circunstâncias, nem do que temos ou deixamos de ter. Ela é presença, é certeza, é sustento nos dias bons e nos dias difíceis. Para ouvir a voz de Deus, é preciso calar o mundo dentro de nós. O ruído das preocupações, o som das cobranças, a inquietação da mente. Neste momento, apenas ouça o silêncio. É no silêncio que Deus sussurra o coração. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes estaria a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 15. A paz que vem do Senhor é diferente. Ela não depende das circunstâncias, nem do que temos ou deixamos de ter. Ela é presença, é certeza, é sustento nos dias bons e nos dias difíceis. Para ouvir a voz de Deus, é preciso calar o mundo dentro de nós. O ruído das preocupações, o som das cobranças, a inquietação da mente. Neste momento, apenas ouça o silêncio. É no silêncio que Deus sussurra o coração. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes estaria a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 15. O Espírito Santo deseja trazer repouso à sua alma cansada. Não é preciso lutar com suas próprias forças. A paz começa quando você entrega o controle nas mãos do Pai. Deus não quer apenas consertar você, Ele quer renovar por completo. A paz não é só ausência de conflito, é presença de plenitude. E essa plenitude começa dentro de você. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Livro dos Salmos, capítulo 51, versículo 10. Respire fundo. Peça a Deus que renove seu interior, que remova as culpas, as mágoas, os medos e que traga de volta a harmonia que o mundo tentou roubar. Ele pode, Ele quer, Ele vai. Imagine um deserto. Você caminha cansado, sedento, sem forças. De repente, vê um poço e ali está Jesus, sentado, esperando você chegar. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 14. Essa água é a palavra, essa fonte é o Espírito, e essa sede é a falta de Deus que sentimos quando tentamos caminhar sozinhos. A cada versículo que entra em seu coração, a sede vai sendo saciada, a alma vai se acalmando, a paz começa a tomar o lugar da angústia. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Livro dos Salmos, capítulo 19, versículo 7.
Deixe essa palavra lavar você por dentro. Sinta como se uma chuva suave descesse sobre sua mente, seu coração, sua memória. A paz verdadeira não é apenas um sentimento, ela é a presença de alguém, é a presença de Deus com você, agora mesmo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Você está buscando e Você não precisa carregar tudo sozinho. Deus não quer que você suporte fardos maiores do que suas forças. Ele diz: entregue. E quando você entrega, Ele age. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Livro dos Salmos, capítulo 37, versículo 5. Agora, feche os olhos por um instante. Diga com fé: Senhor, eu entrego. Entrego minhas angústias, meus medos, minhas dúvidas. Entrego minha vida. Reina em mim, traz paz ao meu coração. E confie, porque Ele já está fazendo. Você está apenas no início desta jornada de cura, paz e harmonia. A cada parte desta meditação, mais da luz de Deus será derramada sobre sua vida. Sinta-se agora como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas raízes se aprofundam na presença do Altíssimo. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Livro dos Salmos, capítulo 1, versículo 3. Na próxima parte, mergulharemos mais fundo. Falaremos sobre os ventos da alma, os dias de tempestade e como manter a paz mesmo quando tudo parece balançar. Que o Senhor te abençoe, que a sua paz seja teu abrigo e que você retorne para a parte 2 com o coração ainda mais aberto para o céu. Há dias em que tudo parece ruir, a alma se agita como o mar em meio à tempestade. O coração fica apertado e o medo sussurra mentiras que quase acreditamos. Mas mesmo nesses dias, Deus está presente. Ele não se afasta quando os ventos sopram. Ele não foge quando as nuvens se fecham. Pelo contrário, é nesses momentos que ele mais se aproxima. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Livro dos Salmos, capítulo 46, versículos 1 e 2. A vida é feita de estações, há dias de calmaria e dias de vendaval. Mas quem está com Deus tem uma rocha onde pode se firmar. Não importa o que está acontecendo ao seu redor, o que importa é quem está dentro de você. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo 7. Feche os olhos e imagine um barco em alto mar. Ondas imensas batem de um lado e de outro. O céu está escuro, relâmpagos cortam o horizonte. Mas no fundo do barco há um homem dormindo em paz. Esse homem é Jesus. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 39. É isso que ele faz. Mesmo quando você não o vê agindo, ele está no barco com você. E no momento certo, ele se levanta e diz ao caos: silêncio, acalme-se. Talvez você esteja enfrentando batalhas que ninguém vê. Talvez suas lágrimas caiam em silêncio durante a noite. Mas há um Deus que vê, e mais do que ver, ele age. Ouve, ó Deus, a minha oração, atende às minhas súplicas. Desde o fim da terra clamarei a ti, quando o meu coração estiver desmaiado. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Livro dos Salmos, capítulo 61, versículos 1 e 2. Essa rocha é Cristo. Ele não apenas sustenta, ele guarda, ele consola, ele cura. Sim, há dias difíceis,
mas não há dia tão escuro que o sol da justiça não possa nascer sobre ele. O Senhor promete que mesmo em lágrimas, Ele estará ali. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Livro dos Salmos, capítulo 30, versículo 5. Agora respire fundo. Permita que a paz que excede todo entendimento comece a tocar os pontos dolorosos da sua alma. Deixe Deus te abraçar nesse instante. Você não está só, nunca esteve. Mesmo quando ninguém entendeu sua dor, Deus entendeu. Mesmo quando todos se afastaram, Ele permaneceu. Mesmo quando você pensou em desistir, Ele te sustentou. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20. A voz de Jesus ainda acalma tempestades. Ele ainda estende a mão no meio das águas e diz: Vem, eu estou aqui, não temas. Não deixe que a Você não está lendo essas palavras por acaso. Elas são um recado do céu para sua alma cansada. Na próxima parte, vamos falar sobre o poder da confiança, sobre como descansar nas promessas mesmo quando nada muda ainda, e como a fé pode ser uma âncora para a alma. Que o Senhor te envolva com paz e com esperança. Volte para a parte 3 quando seu coração quiser seguir mais fundo nesse caminho com Deus. Há momentos em que oramos e o céu parece calado. Buscamos respostas e tudo o que ouvimos é o silêncio. Ansiamos por mudanças e os dias seguem iguais. Mas o silêncio de Deus não é ausência, é cuidado, é preparo. É um tempo sagrado onde a fé aprende a amadurecer. O Senhor é bom para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Livro das Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 25 e 26. Na quietude, Deus forja um novo coração. Ele não está longe, está trabalhando nos bastidores da sua história. A espera, embora dolorosa, é um campo fértil para a confiança. Não se mede a fidelidade de Deus pelo que sentimos, mas por quem Ele é. Deus não muda com as estações. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Quando tudo parece estagnado, Ele está agindo onde os olhos não veem. Enquanto isso, confie. Enquanto espera, adore. Enquanto não vê, continue crendo. Você não foi esquecido. O silêncio de Deus não é rejeição, é lapidação. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9. A fé é como uma âncora, ela mantém sua alma firme enquanto as ondas batem. E ainda que pareça que tudo permanece o mesmo, o seu interior está sendo moldado. Você está crescendo ainda que não perceba. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Livro do profeta Isaías, capítulo 35, versículos 13 e 4. O tempo da espera é tempo de intimidade. É o tempo em que aprendemos a ouvir o sussurro do Eterno. E quanto mais o conhecemos, mais aprendemos a descansar. A paz não é um lugar sem problemas, mas um estado onde a alma repousa em Deus. O que hoje parece silêncio, amanhã será testemunho. O que hoje te aperta, amanhã te fortalecerá. Confie, Ele é fiel. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Você chegou até aqui, e isso já é prova de que Deus tem sustentado você. O amanhã trará luz, respostas, direções. Mas hoje o que você precisa é crer. No tempo dele, tudo fará sentido. E você verá que valeu a pena confiar. Na parte 4, vamos mergulhar nas águas do descanso profundo na presença de Deus, onde mesmo em meio à guerra interior, há refúgio e consolo para o espírito.
Há um lugar onde o cansaço não entra, onde a alma, mesmo abatida, encontra descanso, onde as vozes do mundo se calam e a única voz que se ouve é a do pastor dizendo: Vem a mim e eu te aliviarei. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 e 29. Deus conhece cada carga que você carrega. Conhece as noites mal dormidas, as preocupações que ninguém entende, os pensamentos que tentam te afogar. Mas Ele não te convida para lutar mais. Ele te convida para descansar. Descanse. Não porque tudo está resolvido, mas porque tudo está nas mãos dele. Você não precisa carregar o mundo nas costas. Há um Deus que sustenta os céus com a palma da mão e também sustenta o seu coração. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te sustentará. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Livro dos Salmos, capítulo 55, versículo 22. Descansar em Deus não é passividade, é fé ativa. É deitar no colo do Pai mesmo quando o mar está bravo. É fechar os olhos e confiar que Ele está no controle de cada onda, de cada vento, de cada segundo. Quando tudo parece fora do lugar, Ele continua sendo o mesmo Deus que cria a ordem a partir do caos. Em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Livro dos Salmos, capítulo 4, versículo 8. Quantas vezes você já tentou resolver tudo sozinho? Quantas noites passou em claro, com a alma inquieta? Mas hoje Deus te convida a descansar. Solte o que você não pode controlar. Libere o que está pesando sobre o seu peito. Coloque nas mãos dele e apenas respire. O descanso começa quando a confiança vence a ansiedade. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25. Deus cuida até dos pássaros. Ele veste os lírios dos campos com beleza que nem o rei Salomão conseguiu igualar. Por que não cuidaria de você, que é filho amado? Descanse. Não há urgência que ele não possa acalmar. Não há desespero que ele não possa tocar com sua paz. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Livro dos Salmos, capítulo 46, versículo 10. Silencie a pressa, respire devagar. Deixe que o Espírito Santo encha seu interior com uma serenidade que não depende das circunstâncias. Mesmo se tudo ainda estiver como antes, o seu interior já está diferente, porque a paz não depende do externo, mas da presença. Tu me farás conhecer a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. A presença de Deus é abrigo, é refúgio, é pouso para a alma prensada. Não há lugar mais seguro. O inimigo quer roubar a sua paz com pressa, medo e dúvida, mas o Espírito de Deus sussurra outra verdade. Você não precisa ser forte o tempo todo. Pode descansar. Pode confiar, pode entregar. Na parte 5, mergulharemos no poder do quebrantamento e como, mesmo em nossos pedaços, Deus constrói algo novo e eterno. A dor pode ser a linguagem de um novo recomeço e o início de uma reconstrução cheia de paz. Prepare-se para mergulhar em um tempo de paz, entrega e profunda confiança no Pai Celestial. Há um momento na vida em que nem o corpo e nem a mente conseguem continuar. Mesmo que o coração ainda pulse e a respiração siga seu ritmo, por dentro a alma grita por socorro. Ela está cansada. E esse cansaço não se resolve com horas de sono, nem com distrações passageiras. É um peso que vem da alma, um esgotamento que somente Deus pode aliviar.
Mas a boa notícia é que Deus já sabia. Antes mesmo de você sentir essa exaustão, Ele já preparava um refúgio. Antes da dor, já existia o consolo. Antes da inquietação, Ele já havia declarado descanso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 e 29. Note que Jesus não diz, vinde a mim todos que estão bem, nem exige força ou perfeição. Ele chama os cansados, os oprimidos, os que não aguentam mais. Esse chamado é para você, para os dias em que o fardo da vida parece maior do que suas forças, para as noites em que a ansiedade grita e o sono se nega a vir, para os momentos em que o medo e a dúvida fazem morada em seu peito. E quando você aceita esse convite, algo sobrenatural acontece. Você não ganha apenas alívio, mas um novo jeito de caminhar. O jugo de Jesus é leve, o peso dele não sufoca. Com ele, até o sofrimento encontra propósito, até o deserto floresce, até a lágrima se transforma em semente. A alma que descansa em Deus não depende das circunstâncias. Ela pode estar em meio ao caos, mas ainda assim habitar na paz. Ela sabe em quem tem crido, sabe que o Senhor não dorme nem cochila, sabe que mesmo sem ver o amanhã, pode confiar no Deus que já o viu. Em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Livro dos Salmos, capítulo 4, versículo 8. Esse descanso que Deus oferece não é uma fuga, é um acolhimento divino. Não é ausência de problemas, mas presença de fé. Não é negação da dor, mas certeza do consolo. É saber que há um Deus sentado no trono, e esse Deus é também Pai. Um pai que não te abandona nas noites frias. Um pai que não vira o rosto quando você chora. Um pai que conhece cada detalhe da sua jornada e escolheu te amar mesmo assim. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te sustentará. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Livro dos Salmos, capítulo 55, versículo 22. Lançar o cuidado é um gesto de fé, é dizer, Senhor, eu não posso, mas Tu podes. É abrir mão do controle e confiar que o Criador dos céus sabe exatamente o que está fazendo. Quantas vezes você já tentou carregar o peso sozinho? Quantas vezes quis resolver tudo com suas próprias mãos? E quando não conseguiu, se culpou, se cobrou, se feriu. Mas Deus não te chamou para ser forte o tempo todo. Ele te chama para ser dependente dele, para descansar não apenas no físico, mas na mente, nas emoções, na alma. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25. A preocupação corrói por dentro. Ela sufoca a esperança, abafa a fé, distorce a visão. Mas quando você entrega os cuidados da sua vida ao Senhor, tudo muda. Você percebe que não precisa correr tanto para ser aceito. Não precisa se provar o tempo inteiro. Não precisa conquistar para merecer amor, porque o amor dele já te alcançou. E esse amor é o lugar onde você pode se deitar e descansar. Tu me farás conhecer a vereda da vida. Na tua presença há fartura de alegrias. À tua mão direita há delícias perpetuamente. Livro dos Salmos, capítulo 16, versículo 11. É na presença de Deus que a alma se refaz. É ali que as feridas são tratadas, os pesos removidos, as lágrimas enxugadas. É ali que a esperança renasce e a paz se instala como uma morada eterna.
Talvez você tenha tentado encontrar esse descanso em outros lugares, em palavras humanas, em distrações passageiras, em metas e conquistas. Mas nenhuma conquista é maior que a quietude da alma que sabe: eu sou filho, e o meu Pai cuida de tudo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Livro dos Salmos, capítulo 46, versículo 10. Aquietar-se é um desafio. Nosso mundo exige pressa, produtividade e performance. Mas o reino de Deus começa no silêncio, na escuta, na rendição. Talvez você precise de um tempo apenas para ouvir. Ouvir o que Deus tem a dizer. Ouvir que você não está só, que você é amado, que pode descansar sem medo. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atremorize. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. A paz do mundo depende de circunstâncias, mas a paz de Jesus é inabalável. Ela resiste à dor, vence o medo, ultrapassa a lógica. Ela transforma a tempestade em canção, o vale escuro em caminho de crescimento, o silêncio em cura. Hoje, Deus está dizendo ao seu coração: descanse em mim. Você não precisa resolver tudo agora. Eu estou cuidando de você. Permita-se parar, respirar, fechar os olhos e entregar. E saiba, quando você descansa em Deus, o céu se move ao seu favor. Esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperam no Senhor. Livro dos Salmos, capítulo 31, versículo 24. Há momentos em que sentimos que estamos nos desfazendo por dentro. Tudo o que sustentávamos com firmeza parece desmoronar. As certezas viram dúvidas, as forças se esgotam, a confiança se quebra. A alma, frágil e ferida, parece não ter mais chão. Mas, surpreendentemente, é nesses momentos, nos de dor e perda, que Deus mais nos alcança. É quando estamos quebrados que o oleiro começa a trabalhar. É no pó da alma que ele sopra nova vida. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Livro dos Salmos, capítulo 34, versículo 18. Deus não se aproxima dos soberbos. Ele se inclina aos quebrantados, aqueles que já não tentam mais parecer fortes, que já não sustentam máscaras nem orgulhos, que se rendem e dizem: Senhor, eu preciso de ti. Quebrantamento não é derrota, é a porta da restauração. Deus não quebra para destruir. Ele permite rachaduras para que a luz entre. Ele desfaz estruturas humanas para reconstruir com eternidade. Quantas vezes resistimos? Tentamos manter a pose, evitar o choro, sustentar aparências. Mas há bênçãos que só vêm quando nos rendemos. Há curas que só nascem em lágrimas sinceras. Há renascimentos que só acontecem depois da queda. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Livro dos Salmos, capítulo 51. E quando só Ele restar, você estará pronto para recomeçar. Mas dessa vez, de um jeito eterno. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Um coração de carne, sensível à voz do Espírito, aberto à graça, forte no quebrantamento, dócil na entrega, leve, porque não carrega mais pesos que não são seus. Você está sendo moldado. E mesmo que doa, mesmo que pareça confuso, confie. O resultado será glorioso. Nem sempre a vontade de Deus se alinha com o que desejamos. Às vezes, ela nos leva por caminhos que parecem contrários aos nossos planos, nos desafia a abrir mão do que queremos com força e nos convida a confiar quando não compreendemos. Mas a verdade é esta:
A paz mais profunda só é encontrada quando estamos dentro da vontade do Pai. Obediência não é prisão. Obediência é proteção. É como caminhar por uma ponte segura, sustentada pelas mãos do Criador. É a certeza de que, mesmo que a estrada seja estreita, ela leva a um destino eterno. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Livro dos Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Quando confiamos em Deus, abrimos mão de conduzir sozinhos a vida. É uma entrega, uma renúncia. Mas não é perda, é ganho. Ganhamos direção, ganhamos segurança, ganhamos paz. Porque viver a parte da vontade divina é como remar contra a maré. É se debater no meio da tempestade, tentando controlar o incontrolável. Mas quando obedecemos, mesmo em meio à dor, sentimos uma leveza inexplicável. É como se algo dissesse em nosso interior: está tudo sob controle, eu estou com você. A obediência nos protege de decisões precipitadas. Ela nos impede de colher frutos amargos. Quantas vezes você já tomou decisões movido pela ansiedade, pela pressa, pelo medo? E depois se viu em lágrimas, dizendo: se eu tivesse esperado mais um pouco, se eu tivesse orado antes. Mas quando você aprende a obedecer, aprende também a ouvir. E ouvir a Deus é o maior privilégio que alguém pode ter. Ele não grita, ele sussurra, e é preciso silêncio interior para perceber sua voz. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 19. Ouvir a Deus exige humildade. Exige reconhecer que não sabemos tudo, que somos limitados e que Ele é eterno, perfeito, sábio. Submeter-se à sua voz é um ato de fé. Mas como obedecer se nem sempre entendemos o caminho? Como seguir se o destino parece incerto? A resposta está na confiança. Deus não nos chama para entender, Ele nos chama para confiar. A obediência não se baseia em lógica, mas em fé. E a fé não se apoia no que se vê, mas no que se espera. Porque andamos por fé e não por vista. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Paz não é ausência de guerra, mas presença de direção. Você pode estar em meio a batalhas, mas se sabe que está dentro da vontade de Deus, então pode descansar. Porque o Pai não abandona quem obedece. Ele honra cada passo dado em fé. Ele cuida dos detalhes. Ele transforma cada renúncia em bênção. Às vezes, obedecer vai te levar por desertos, vai te fazer passar por portas fechadas, vai exigir esperar mais do que gostaria. Mas depois, você verá que cada segundo de espera valeu a pena, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Você quer paz? Então escolha obedecer, mesmo quando for difícil, mesmo quando parecer que o mundo inteiro está indo na direção contrária, mesmo quando tudo dentro de você quiser fugir. Obedeça. Jesus nos ensinou isso de forma perfeita. No Getsêmani, com a alma angustiada até a morte, ele orou: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 42. Por quê? Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 14. Não perdoar é prender-se à dor. É manter o coração acorrentado ao que foi. Mas perdoar é como abrir a janela depois de anos de escuridão. É respirar fundo e sentir a alma leve. É dar a si mesmo o presente da liberdade. Mas tão importante quanto perdoar o outro é receber o perdão de Deus.
Muitos ainda vivem debaixo do peso da culpa. Acham que erraram demais, que caíram longe demais, que não são mais dignos de serem amados pelo Pai. Mas o coração de Deus é misericordioso. Ele não rejeita os que voltam arrependidos. Ele não fecha os braços. Pelo contrário, ele corre ao nosso encontro. Como o pai da parábola do filho pródigo, ele está sempre pronto para nos restaurar. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Você pode ter falhado, mas ainda é amado. Você pode ter se perdido, mas ainda tem um lugar na casa do Pai. E o perdão está disponível, hoje, agora, sem reservas. Basta confessar, basta querer, basta se engregar. Receber o perdão é aceitar que não somos perfeitos, mas que temos um Salvador perfeito. É parar de lutar contra a culpa e deixar que a graça vença. É olhar no espelho e, pela primeira vez, enxergar um filho perdoado, não um pecador condenado. Perdoar também não é algo que sempre sentiremos vontade de fazer, mas é uma escolha. É decidir dar ao outro o que Deus nos deu, uma nova chance. É romper com o ciclo de dor, é parar de beber do veneno do ressentimento. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Epístola aos Colossenses, capítulo 13, versículo 13. Perdoar pode doer, pode parecer injusto, pode parecer que estamos liberando alguém que não merece. Mas lembre-se, não perdoamos porque o outro merece. Perdoamos porque nós merecemos paz, porque fomos perdoados primeiro, e porque a justiça pertence a Deus, não a nós. Há também o perdão que precisamos dar a nós mesmos. Esse muitas vezes é o mais difícil, porque carregamos arrependimentos, decisões impensadas, palavras que feriram, omissões que machucaram. Mas o Senhor nos chama a olhar para a cruz. Ali, Jesus levou não apenas nossos pecados, mas também nossa culpa. Ele morreu para que você vivesse livre, livre do passado, livre da condenação, livre das amarras interiores. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 1. Você não precisa se punir pelo que já foi confessado. Você não precisa se esconder por causa de falhas antigas. Se Deus já te perdoou, quem é você para não se perdoar? Solte o peso, permita que a graça te envolva. Seja leve, seja livre. A paz não habita em corações que se culpam. Ela floresce onde há reconciliação com Deus, com o outro, consigo mesmo. Por isso, hoje é o dia de perdoar, de entregar a dor, de soltar o que machuca, de aceitar que você não é mais o mesmo, de aceitar que o outro também pode mudar. E, acima de tudo, de confiar que o Deus que te perdoa também te transforma. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Livro dos Salmos, capítulo 32, versículo 1. A bem-aventurança da alma começa no perdão e no abraço divino que nos envolve quando dizemos: Senhor, eu me entrego, cura-me, perdoa-me, ensina-me a perdoar. Habitar na presença de Deus é encontrar um refúgio que nenhuma tempestade pode derrubar. É saber que mesmo quando tudo parece desabar, há um lugar seguro dentro de você onde o Senhor está. Não é um refúgio feito por mãos humanas, que pode ruir ou ser invadido. É o refúgio do Altíssimo que sustenta a vida e protege a alma. Quando aprendemos a viver na presença de Deus, as ansiedades do mundo perdem o domínio sobre nós. Não significa que os problemas desaparecem, mas que a nossa força vem dele, e ele nos dá estabilidade para atravessar qualquer adversidade. Estar na presença do... O silêncio é um presente raro em um mundo barulhento. É no silêncio que Deus fala.
No ruído das demandas diárias, muitas vezes deixamos de ouvir a voz suave que sussurra ao coração. Mas a sabedoria divina se revela na pausa, no momento de quietude, na pausa entre os pensamentos. Está quieto e sabe que eu sou Deus. Livro dos Salmos, capítulo 46, versículo 10. Aprender a silenciar o próprio espírito é um exercício de fé. É confiar que o silêncio não é vazio, mas cheio da presença do Criador. No silêncio, a alma encontra espaço para respirar, para pensar, para sentir, para ouvir os sussurros que apontam o caminho certo. Muitas vezes, buscamos respostas em meio ao tumulto, mas as respostas mais profundas vêm no recolhimento. Deus nos chama a parar, a desacelerar, a nos aquietar, porque é na calma que o Espírito Santo pode agir em nós. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Livro dos Salmos, capítulo 29, versículo 11. Não tenha medo do silêncio. Não fuja da quietude. Não se assuste com o vazio momentâneo. É nesse espaço que Deus fala, que o coração se renova, que a mente se clareia. O silêncio não é ausência, é presença. Presença de Deus que acalma, que restaura, que conduz. É na quietude que encontramos direção, porque os caminhos humanos muitas vezes são confusos, mas a direção divina é clara e firme. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu bom espírito me guie a uma terra plana. Livro dos Salmos, capítulo 1, versículo 9. Ao nos entregarmos ao silêncio, deixamos que Deus tome o controle. Deixamos de lutar com nossas próprias forças e aceitamos sua orientação. A paz nasce da confiança em sua soberania, da entrega à sua vontade. O silêncio também nos ensina a esperar. Esperar sem ansiedade, sem pressa, com paciência e esperança. A espera no Senhor não é passiva, é ativa em fé e confiança. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Livro dos Salmos, capítulo 27, versículo 14. No silêncio, aprendemos a escutar além das palavras. Aprendemos a ler os sinais, a perceber a voz do Espírito em nosso íntimo. E essa escuta transforma nossa caminhada, traz clareza e propósito. Que você possa hoje cultivar o silêncio na alma. Que aprenda a aquietar o coração, a desacelerar a mente, para ouvir o que Deus tem para lhe dizer. A paz está no silêncio que fala, na quietude que traz entendimento, na calmaria que fortalece o espírito. A vida é feita de ciclos, de altos e baixos, de vitórias e quedas. Muitas vezes, a alma se vê cansada, ferida, abalada pelas circunstâncias. Mas a esperança em Deus é a luz que nunca se apaga, mesmo quando tudo parece escuro. Esperar em Deus é mais que um sentimento, é uma atitude de fé. É acreditar que, apesar das dificuldades, Ele está agindo, mesmo que não vejamos. É confiar que cada queda é uma oportunidade para um recomeço mais forte. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11. A esperança não é ilusória, não é um otimismo vazio, é uma certeza fundamentada na fidelidade de Deus, na sua promessa eterna de não nos abandonar. Quando caímos, Deus está lá para nos levantar. Quando erramos, Ele está pronto para perdoar. Quando estamos cansados, Ele renova as nossas forças. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças.
subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículos 31. Cada recomeço é um presente divino. É a prova de que o amor de Deus é maior que nossas falhas. Porque as suas misericórdias são novas a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Livro dos Lamentações, capítulo 3, versículo 23. A fé não elimina as dificuldades, mas dá a força para enfrentá-las com coragem e serenidade. Ela transforma a dor em aprendizado e a derrota em impulso para continuar. Não desanime diante das quedas. Elas não definem quem você é. Você é um filho amado de Deus, destinado a grandes coisas. O Senhor é o seu escudo e a sua força. Ele é o amigo fiel que não abandona. Ele é a luz que ilumina o caminho, mesmo nas sombras mais densas. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Livro dos Salmos, capítulo 46, versículo 1. Quando a esperança parece distante, volte o olhar para o céu. Lembre-se das promessas divinas que nunca falham. Renove sua fé a cada dia e permita que o Espírito Santo te fortaleça. Que a esperança em Deus seja âncora firme em meio às tempestades. Que ela renove sua coragem para recomeçar sempre, com a certeza de que nunca está só. Dentro de cada ser humano existe uma luz que nunca se apaga. Essa luz é a presença viva de Cristo em nosso coração. Ela é a fonte permanente de paz, amor e harmonia, mesmo quando o mundo lá fora parece turbulento. Jesus disse: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida." Evangelho de João, capítulo 8, versículos 12. A luz de Cristo ilumina os caminhos escuros da alma, dissipa o medo, a dúvida e a angústia. Ela revela a beleza escondida dentro de nós e nos convida a viver com esperança e confiança. Quando permitimos que essa luz brilhe, a paz se torna nossa companheira constante. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque o nosso interior foi transformado. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículos 6. Essa luz interior é a marca da presença divina em nós. Ela nos guia para a verdade, para a justiça, para o amor. Nos mostra que a verdadeira harmonia começa quando estamos alinhados com Deus. Não importa quão profunda seja a escuridão que enfrentamos, a luz de Cristo sempre vence. Ela traz clareza onde há confusão, força onde há fraqueza e esperança onde há desespero. Porque, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 17. Viver essa luz não é apenas receber, mas também irradiar. É ser um reflexo do amor divino para o mundo ao nosso redor. Quando deixamos a luz de Cristo brilhar através de nossas ações, construímos pontes de paz e harmonia onde há divisão e conflito. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 14 a 16. Cada gesto de bondade, cada palavra de conforto, cada atitude de perdão é uma faísca dessa luz eterna. Ela não apenas ilumina o nosso caminho, mas também aquece corações ao nosso redor. Cristo nos chama a viver essa luz com humildade e coragem, não para buscar reconhecimento, mas para ser instrumento de sua paz no mundo. Que você permita que a luz de Cristo acenda dentro de você.
Que ela ilumine suas decisões, seus sentimentos, seus relacionamentos. Que mesmo nos dias difíceis, essa luz seja um farol que guie seus passos. Lembre-se sempre: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Livro dos Salmos, capítulo 27, versículo 1. Quando a luz do Senhor brilha em nós, não há sombra que possa nos deter. Não há tempestade que nos abale. Só resta a paz profunda, aquela que vem do coração transformado pelo amor divino. A verdadeira paz e harmonia só se manifestam plenamente quando vivemos em comunhão com Deus, que é o princípio e o fim de toda a existência, e com os outros, que somos chamados a amar como a nós mesmos. A comunhão com Deus é o fundamento da harmonia no coração. Quando nos alinhamos à sua vontade e buscamos sua presença, nos tornamos canais de paz e reconciliação. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 27. Esta paz divina não depende das circunstâncias externas. Ela é fruto de um relacionamento íntimo e constante com o Senhor. É uma paz que transcende o entendimento humano, que guarda nossos corações mesmo em meio às tempestades da vida. A comunhão verdadeira é também com nossos irmãos, pois Deus nos chamou para viver em unidade, para sermos um corpo, um só em Cristo. E acima de tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Perdoar, aceitar, entender e amar o próximo são atos que edificam a harmonia. Quando exercitamos o amor genuíno, curamos feridas, quebramos barreiras e construímos pontes de reconciliação. Se vos amardes uns aos outros, certamente todos conhecerão que sois meus discípulos. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. Viver em comunhão exige humildade e entrega. Exige que deixemos de lado o egoísmo, o orgulho e as disputas, para abraçar o caminho da paz que Jesus nos ensinou. A harmonia plena nasce do equilíbrio entre o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. É nessa sintonia que encontramos o sentido mais profundo da vida. E o Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 23. Quando vivemos assim, a paz se torna um estilo de vida, a harmonia se reflete em nossas atitudes, e o amor é o laço que nos une em perfeita comunhão. Que você possa hoje se abrir para essa harmonia divina. Que seu coração seja um templo onde Deus habita e onde o amor flui livremente. Que sua vida seja um testemunho vivo da paz que só Ele pode dar. Lembre-se sempre: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9. Permaneça firme nessa jornada de fé, esperança e amor, pois a paz verdadeira é a recompensa daqueles que escolhem viver em comunhão com Deus e com os outros. Assim, concluímos esta meditação profunda divina, uma jornada de 12 partes para que você encontre em Deus a paz e harmonia que o mundo não pode tirar. Que essa palavra continue a ecoar em seu coração e iluminar seu caminho, hoje e sempre.